É um prazer nós estarmos aqui. É muito importante nós estarmos juntos, é uma felicidade o nosso reencontro. Sempre é bom, estou com algumas amigas já conhecidas, outros novos, mas é muito importante. A troca de estudo e de crescimento é importante para todos nós. Então, eu sou muito feliz quando nós estamos juntos, participando juntos, trocando ideias juntos. É isso que é importante. Alguém tem alguma pergunta a respeito de mediunidade, da dificuldade da mediunidade? Esses 30 minutos são para troca de perguntas e respostas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Elizabeth, pode perguntar? Você falou que a gente pode fazer perguntas sobre a nossa mediunidade, mas como que eu posso saber se eu realmente tenho e que tipo de mediunidade eu tenho? Bom, a mediunidade, todas as pessoas têm. Desde o momento da criação divina e que nós passamos ao reino humano, a mediunidade é um meio de fala no mundo dos espíritos, que é a fala do pensamento. Então, após a nossa morte, nós vamos falar com o pensamento. O pensamento é a vida no mundo dos espíritos. Agora, quanto à mediunidade, é algo que a gente desenvolve. Você vai desenvolvendo à medida em que você cresce, a inteligência, a capacidade, a oração, nós desenvolvemos essa capacidade. Tá? Quanto maior o espírito desenvolver, maior a sua capacidade de irradiação, maior a sua capacidade de entendimento. A visão é desenvolvida, a audição é desenvolvida, a capacidade de transmissão também é desenvolvida. Então, tudo é uma técnica de crescimento da alma. É a alma que cresce, é a alma que se desenvolve, e nós, quanto mais nos aprimorarmos, melhor nós vivenciamos o mundo dos espíritos. Então, a sua mediunidade, à medida em que você pesquisa, você se encontra nessas condições, nessa categoria. Eu estou aqui, eu tenho essa capacidade, porque tudo é sucessível de desenvolvimento. A mediunidade se desenvolve pela nossa vontade, pelo nosso desejo de uma conquista maior para a nossa percepção da alma. Então, à medida em que nós vamos conversando ou falando, você vai encontrar você mesmo naquelas condições de crescimento. Certo, Elizabeth? Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Bom, eu posso dizer que ser médium é a melhor coisa que existe no mundo. Ser médium é algo muito, muito, muito especial. Que ela foi desvalorizada no longo da nossa história por falta de conhecimento, por falta de estudo. Então, nós fomos nos colocados numa situação muito difícil. Como ser médio não seria uma coisa boa, ser médio a gente vai sofrer, ser médio teria uma série de consequências. A minha pesquisa, o meu estudo, ele é justamente ao contrário. Ser médium é encontrar a felicidade, é encontrar a paz, é encontrar a alegria de viver, alegria de trabalhar, alegria de conquistar algo melhor. Porque a nossa mediunidade, ela abre para nós um caminho muito, muito, muito mais fácil. Um caminho que, para percorrer, é muito fácil. O que nós entendemos de equivocado? E que, na medida do possível, todos vocês, todos aqueles que estão em aprendizado, devem prestar atenção nesta regra. A regra do noviço, a regra do aprendizado,
daquele que está aprendendo. A sua primeira condições é não se intrometer na vida dos outros. Porque nós nos entendemos equivocada. O processo nosso é como nós nos envolvemos com o fluido, como esse fluido vem até nós. Quando eu adentro a uma condição perispiritual de alguém, quer que seja vivo, quer que seja morto, eu recebo essas emanações. E o médium tem que saber tirar. Fazer caridade não é se envolver naquilo que nós não sabemos. Fazer caridade tem uma técnica de você trabalhar com alta precisão. Então, isso é muito importante. Então, na medida do possível, quando você crescer mais um pouquinho, você vai poder fazer tudo isso daí sem sofrer as consequências, porque você terá técnica para fazer de uma maneira saudável. Porque o que nós mais ouvimos? Ah, você vai ser espírita, vai para o centro espírita, aí você chega, quer ajudar os outros, quer rezar para Deus e o mundo, quer dar passe, quer fazer uma série de coisas e que te acarreta. E você vai me falar para mim, depois que eu entrei nesse negócio de espiritismo, não deu certo, a minha vida ficou tudo errada, eu sofri consequências, eu tenho dor de cabeça, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O espiritismo, a ciência espírita, necessariamente tem que ser estudada. Necessariamente. Então, a ciência espírita é o fluido, é a comunicação, é a ação dos fluidos até nós, são as emanações fluídicas, é o que eu recebo, é o que eu sinto, é o que eu vivo. É isso que o médium tem que aprender. Então, eu diria para você, por experiência do longo da minha jornada, que nós precisamos não se envolver com a nossa vontade, vamos dizer assim, de achar que nós vamos socorrer o mundo e que nós vamos resolver o problema de outras criaturas. O médium em si resolve os seus problemas, a sua vida, o seu destino, o seu caminhar. A sua mediunidade é a solução para você. Primeiramente, para você. A mediunidade será a solução para o seu caminhar, para a sua estadia na Terra, para o que você veio fazer aqui, o compromisso que você veio realizar e sair vitoriosa. Quando nós, médios, se intrometemos de uma ordem geral na vida dos outros, isso sobra para nós e é o que vocês vão aprender daqui para frente. Faça, Miriam, a sua pergunta. Olá, Araci. Eu comecei com vocês o ano retrasado, quando iniciaram as aulas online, no meio da pandemia. E eu estava indo super bem, estava assim, gostando muito, estava desenvolvendo bem, até um episódio na minha vida que me deixou em dúvida entre a minha mediunidade. Meu tio é padre e ele começou a colocar muita coisa na minha cabeça que eu não acreditava na piedade de Deus, que o espiritismo era contra tudo aquilo que eu acreditava na minha infância, né? Que eu fui batizada na católica. E ele começou muito a colocar na minha cabeça que não, que o espiritismo era contra tudo que Deus queria. E nesse ponto, mesmo eu não concordando com as coisas que ele me falava, eu coloquei em dúvida a minha mediunidade. E eu não consegui mais continuar as aulas. O ano passado eu tentei de novo e tudo dava errado. Eu sentia sono, eu sentia cansaço na hora das aulas, dormia durante a aula, mesmo sentada, como a senhora sempre falou, faça as aulas sentadas. Eu cochilava e aí eu procrastinei e eu não consegui mais continuar. Aí hoje
tô tentando de novo e tô tentando achar se é que eu perdi a minha mediunidade, mas eu me coloquei em dúvida. Francisco de Assis fala isso. Onde tiver dúvida é que eu leve a verdade, não é isso? Sim. A própria prece de Francisco de Assis. Nós temos realmente algumas dificuldades de entender a nós mesmos. Mas veja bem, Jesus, o cristianismo, na época em que Jesus falava, porque Jesus, ele era um médium por excelência. Ele curava, ele orientava, ele usava gênero. O que era isso? Jesus estava num local aqui, Jesus aparecia em outra cidade. E isso são características de mediunidade. Jesus transformava a água em vinho, transformava em remédio, Jesus curava. Então, Jesus mostrou para nós toda a força da mediunidade. Toda a força da mediunidade. Tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus disse: eu sou o caminho da mediunidade. É a verdade e é a vida. Por que o cristianismo foi tão perseguido? Devido à mediunidade do Cristo. A compreensão de Jesus. Porque Jesus veio trazer a mediunidade ao povão, ao povo. E por que a mediunidade só ficava nos meios dos sacerdotes, dos ricos, dos poderosos? Por quê? Porque eles poderiam, então, falar com os espíritos da forma que eles queriam, anjos, arcanjos, o que eles quisessem. E eles, então, tinham o poder. Tinham um poder diferente do povo. O povo, por ser mais pobre, mais ignorante, ele não tinha esse direito de usar da mediunidade. Então, ela foi impedida porque seria somente para os mestres, seria somente para as igrejas, para os sacerdotes, para os padres, para as pessoas que teriam um pequeno grupo que poderia ter esse dom. E o povão, eles receberiam os infernos, espíritos imperfeitos e tudo mais. Sempre houve essa rixa contra o cristianismo. E hoje ela está muito maior ainda, porque nós vemos uma ação do anticristo, dos espíritos adversários ao cristianismo, que age de uma maneira gigantesca contra os cristãos. E quem estuda um pouquinho a vida do cristianismo, um pouquinho fora, eles vão ver quanta ação adversária do cristianismo, quanta ação que age na África, age em toda a América do Sul, age em vários lugares contra o cristianismo. E nós, espírita, somos cristãos. Primeiro ponto do cristianismo. Somos aqueles médios da última hora, em que retorna para realizar algo de bom com a sua mediunidade. Mas a nossa história é porque não se prestamos, porque não estudamos. Mas desde a época 1700, 1600, eles queimavam as criaturas, os médiuns, com o nome de bruxa, com o nome daquilo. Por quê? Porque elas tinham mediunidade, porque elas podiam ver, porque elas podiam ouvir. E isso era considerado algo de ruim, algo que não era correto. Joana d'Arc venceu a guerra, uma grande guerreira, salvou todo mundo como médium, viu toda a problemática que ali existia. Quando ela ganhou a guerra, o que fizeram com Joana d'Arc? A queimaram. A queimaram. Mas os países em que ela auxiliou, até hoje, a Virgem de Lorena é
totalmente abençoada, e para uns ela era bruxa, e para outros ela foi abençoada. Assim também era na época antiga, em que as pitonisas, em os médios que lá trabalhavam, quando chegava numa época em que eles precisavam se livrar daquelas mulheres e colocar outras novas, eles a pegavam, porque elas sabiam demais. O que eles faziam? Jogavam elas na fogueira para os deuses infernais. Quer dizer, porque elas sabiam muita coisa, tinham muito conhecimento, então tinham que se livrar delas. E assim também foram tantos outros médiuns. Mas a mediunidade, ela vai surgir em qualquer religião, em qualquer credo, em qualquer seita. Ela vai surgir em todos os lugares. Se nós observarmos, a mediunidade faz parte da evolução humana. Nós observamos algumas igrejas evangélica, pentecostal, em que eles recebem os espíritos. Nós observamos dentro da Umbanda que recebe os espíritos, os crentes, e assim vai, né? É muito grande tudo isso. Todas as criaturas recebem os espíritos. A intuição, a visão, a percepção, porque é um dom divino. Não tem como tirar. Não tem como tirar um dom de Deus. É como o nosso corpo, é como a nossa alma, é como o nosso espírito. É uma criação divina. Deus nos deu esse dom e ele nasce no meio da favela, ele nasce no meio do campo, ele nasce nas benzedeiras, ele nasce no meio dos índios, nasce em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque Deus deu esse dom para nós. Então, a mediunidade, ela está em todas as criaturas, vivas ou mortas. É um meio de comunicação. Quando nós morrermos, nós vamos falar no mundo dos espíritos com esse dom mental. E vamos entender uns aos outros pela fala mental, que não é essa fala articulada. E vamos desenvolver essa capacidade de ver, de ouvir, de perceber, num potencial muito maior. E é isso que é o crescimento e o aprimoramento da alma. Agora, quantos adversários, contrários, inimigos religiosos, é muito grande. Mas nós, espíritas, devemos entender que nós não somos uma religião. Nós somos uma doutrina que vem estudar e falar da mediunidade, indiferentemente para qualquer credo. Mas nós vamos encontrar, no longo da nossa jornada, muitos encarnados e desencarnados que não querem deixar a pessoa desenvolver a mediunidade. A mediunidade bem desenvolvida, bem aprimorada, é que vem nos auxiliar esse caminhar da nossa vida, que é determinado, o karma, é o que você veio fazer. A mediunidade é luz. A mediunidade é amparo. A mediunidade é todo o bem que Deus poderia ter nos dado. Eu espero que você vença, que você não se deixe cair por isso, e que você continue a estudar comigo e chegue na minha idade, com 74 anos, e possa dizer, eu sou feliz, muito feliz. A minha mediunidade me trouxe até agora aqui ao equilíbrio, à paz. Não que não tenha sido de luta ou de trabalho, ou de crescimento ou de aprimoramento. Sim, as provas do aprimoramento, do crescimento, fizeram parte da minha vida.
Mas eu cheguei no final e digo, eu sou feliz, muito feliz pelas minhas provas, porque eu consegui o equilíbrio, eu consegui a paz para mim mesmo, eu consegui a felicidade do dever cumprido. E isso é que é muito importante no desenvolvimento da nossa mediunidade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta até aqui? Eu respondi para você? Obrigada. Estou de sorriso de orelha a orelha aqui. Eu gostei muito da sua resposta e eu prometo que eu vou me esforçar bastante dessa vez. Eu não vou repetir esse ano. Ótimo, eu quero que você passe para o segundo ciclo. Aracia, Sheila, tudo bem? A pergunta é, toda vez que eu visito assim, uma igreja, eu entro com todo respeito, eu tenho uma trajetória na catolicismo, acho que todos, né, temos esse conhecimento, passamos pelos templários, etc. Eu fico arrepiada, eu bocejo, sabe? Eu sinto que eu faço uma ligação. Isso é real? Sim, é. O que acontece conosco? Vou falar de cultos, vou falar de religiões. Vamos supor, você entra numa igreja católica e conta, André Luiz, que as igrejas onde as pessoas oram com a fé, com amor, com a dedicação, com a abnegação, que elas elevam aquela mensagem a Deus, aos anjos e aos arcanjos, as paredes ficam impregnadas de partículas luminosas, porque ali as pessoas oram com muita fé. Então, a hora que você entra nesses templos de fé, fé verdadeira, fé corajosa, você sente aquela emanação. Da mesma forma, fica se a pessoa também entrar num terreiro, por exemplo, e ela ouvir um som de atabaque ou de música, ela é tocada novamente, porque isso é o seu passado, é aquilo que está vinculado a ela de algumas reencarnações. Da mesma forma fica a pessoa quando ela ouve uma valsa, tá? Um violino, alguma coisa a leva e a reporta para aquele local. Então, a nossa sensibilidade, ela volta. Ela volta e nós registramos por onde vivemos, por onde passamos, por onde estivemos, quer que seja religiosa ou não. Muitas vezes nós passamos em algum lugar e falamos, eu já vi essa estrada, eu já vi essa montanha, eu já ouvi esse barulho, eu conheço isso, porque nós estamos ali, às vezes, recordando de algumas experiências vividas. Então, isso existe. O que o médium tem que entender é que essa sensibilidade local, ambiental, são os pensamentos, as egrégoras, vamos dizer, luminosas, como também nós vamos receber em algum local, em algum ambiente, as egrégoras escuras, enegrecidas, densas e pesadas pela forma pensamento. Pensamento mal, pensamento de inveja, pensamento de ciúme, de maldade, de maledicência, também se aglomeram. E o médium também registra. O médium registra o bem e o médium registra o mal. Faz parte. Só que nós aprendemos a sobreviver nesse mundo dos fluidos. É isso que é importante. E é isso que vocês vão aprender aqui. É isso que vocês vão aprender. Não sei se te respondi, Sheila. Ok, era assim. Agora, sim, eu reencontrei uma pessoa, foi me mostrada essa pessoa no celular. Quando eu tive um momento assim de olhar nos olhos da pessoa, eu fiquei vermelha, eu ruborizei. Sabe quando parece que você fez uma conexão, que você já conhecia a pessoa? E a partir dali eu tive bastante curiosidade de fazer o contato. Consegui fazer o contato depois de alguns meses. E assim, eu senti, porque a percepção, que já estivemos juntos em outras, né? E foi só um reencontro. Sim. Só que, assim, a pessoa continua muito cética e descrente, então, assim, é difícil você
deixar, sabe, assim, parece trazer aquilo do passado. O que você me diz? Ah, não traz. Não, não. Você não vai trazer nada de ninguém, porque você só tem você. Quem vê é você, médium. A percepção é sua. Não existe dois médios iguais. Não existe duas pessoas de mediunidades iguais. Nós somos uno. Não existe. Então, você pode ter uma percepção ligeira, mas raramente nós vamos encontrar uma pessoa igual a nós. Eu diria, não existe. Porque nós somos aquela pessoa única, capacidade única, crescimento único. Nós somos uma partícula divina una. Então, Sheila, podemos ter um pouco de sintonia, mas não totalmente, certo? Continue na sua pesquisa. Oh, Flávia, você levantou a mãozinha, Flávia. Oi, eu levantei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Ela até tocou num assunto que é uma pergunta que já faz tempo que eu estou para fazer, mas eu sempre esqueço. Hoje também aconteceu um fato assim. Eu estava conversando com uma pessoa e, de repente, tudo aquilo que a gente conversou, eu já tinha sonhado com a situação, certo? E aí eu fiquei olhando para a pessoa, aconteceu alguma coisa? Não falei nada, deixei quieto, fiquei na minha, sabe? E foi bom até ela ter falado, porque eu lembrei, o que seria isso? Porque toda vez, todo mundo tem isso. Eu sei que muitas pessoas já falaram, eu sonhei com tal coisa e essa situação aconteceu. E isso acontece sempre comigo, sempre. Seria possível dar uma explicação? Porque eu acho que aqui tem bastante gente com bastante dúvida sobre isso também. Todos nós temos. Nós temos, às vezes, uma preocupação, quer com a família, quer com os filhos, quer com alguma pessoa querida, quer com alguém que se preocupa conosco. Então, durante a noite, é como um chamamento. A pessoa mentaliza nós, ela não chama pela forma pensamento. E nós vamos até ela. E às vezes conversamos, e às vezes até falamos. Assim também é a mãe. A mãe tem uma sintonia tão grande com seu filho, que seu filho pode estar lá longe. Mas a hora que ele pensar, nossa, mãe, olha, eu caí, mãe, que coisa. Minha mãe falou isso. Ele dá sintonia imediatamente com a mãe dele. Porque existe um ligamento. E esse ligamento faz com que a mãe fale, nossa, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Ah, meu filho está feliz, meu filho está bem, ele está com... Então, a mãe tem uma previsão, uma pré-percepção. Então, se no outro dia o filho telefonar, ela vai falar assim, nossa, eu já sabia que você estava bem. Por quê? Porque ela já registrou a forma pensamento. Então, o telefone só vai confirmar. Tá? Então, o médium tem isso. O médium tem essa capacidade de registrar formas, pensamento, desejos, emoções, verdade, mentira. Médium tem uma facilidade para registrar a mentira. Então, mas você vai ter que aprender a viver com isso. Porque a pessoa, às vezes, ela te mente na tua frente com uma cara lavada. E você não precisa criar polêmica e nem conflitos. A tua alma sabe que não é verdade. Porque a pessoa, ela está falando uma coisa, fala, e a mente envia outro pensamento. Então, a mente envia a verdade, mas ela fala outra coisa. Então, uma coisa, outra coisa, elas não se combinam. Então, o médium registra as emoções, sentimentos, desejo, verdade, mentira, fluido da inveja, ou fluido da maldade, ou fluido do erro. O médium sabe. Se aquela pessoa que estava perto de você e pensou, eu não volto nunca mais aqui, o médium já ouviu. Fala, essa pessoa não vai voltar nunca mais aqui. Então, não é que o médium adivinhou. Aquela pessoa pensou e falou, eu não vou voltar mais aqui. Ou a pessoa falou, eu vou voltar para te pagar.
Mas ela pensou, eu não vou voltar, quando der eu vou voltar para pagar. A pessoa pensou assim, nossa, ela não vai voltar para me pagar. Tá? Então, é isso. O médium recebe pensamento, pensamento. Pensamento, pensamento. Emoções que são fluidos. Então, o médium tem que aprender que o que ele ouve é o pensamento. Então, ele tem que vivenciar com isso como uma coisa muito natural, sem muito conflito. Tudo dentro de um limite. Eu espero que na próxima quinta-feira vocês marquem as suas perguntas para que nós possamos continuar a falar. Então, vamos lá. Postura. Sentados. Não ore deitado. Ore sentado. Porque é um momento em que você se coloca diante de Deus. A sua mente, você vai aprender todos os seus centros de força. Você deve estar ligado no céu e na terra, para que os vossos centros de força trabalhem com precisão. Então, neste momento, respire. Respire. Solte pela boca. Respire novamente. Solte pela boca. Respire novamente. Solte o cansaço. Solte o cansaço. Respire. Solte o nervoso. Vai tirando o nervoso de dentro de você. Tire o nervoso. Solte a sua boca. E vai tirando o nervoso. Respire. Tire a tristeza. Respire. Tire a ansiedade. Médium tem que aprender a orar por ele. Então, quando você ficar nervosa, ficar chiliquento, bravo, senta e respira. Até você tirar a última partícula de todo esse fluido nervoso, irritado, temeroso de você. E agora eleva teu pensamento. Vamos ao cosmos. Supa. Supa. Vamos à estratosfera. E olhe a imensidão do universo. E diga, Deus, nosso Pai, infinitamente bom e misericordioso, Deus do amor, da esperança, da fé, da bondade e da misericórdia. Eu te rogo-te, Pai amado, ao grande Mestre Jesus. Jesus querido, que o seu amor venha até a mim, me ajude a crescer, me ajude a realizar, a conquistar, a realizar dentro de mim toda a força da minha alma. Fazer com que eu possa mudar, elaborar e modificar. Fazer de mim aquele que pode curar, aquele que pode aliviar. Auxilia-me na minha preparação
auxilia-me no meu crescimento. Rogo-te, ó grande mestre, através de Maria Santíssima, que toda a imensa falange de Maria me auxilia também. Eu rogo aos consoladores, a todos aqueles que consolam e aliviam, que curam as imensas falanges benfeitoras, para que elas venham até a mim e me auxiliem em todas as minhas atividades. E eu rogo a ti, meu anjo guardião, vós que sois responsáveis pela minha estadia na terra, fazei com que eu possa te ouvir, ser mais dócil, compreender o meu destino, compreender as minhas tarefas, e que eu possa, aos poucos, também me melhorar e tirar de mim toda essa crosta e colocar as partículas luminosas e benfeitoras espirituais. Rogo a todos os meus protetores, a minha grande família, que eles venham para me ajudar, que venham do norte, que venham do sul, que venham do leste, do oeste, que a minha equipe de trabalho venha para me ajudar. Venha e me auxilia na minha prova, no meu caminhar, no meu destino. E eu peço, Pai amado, neste momento, para que eu seja envolvida por toda a minha equipe de trabalho. Mentalize você. Olhe para você. Entre dentro de você. Eu rogo-te, Pai amado, que essa luz intensa da espiritualidade bata em mim e vai penetrando, Senhor, toda essa luz, toda a inteligência, toda a capacidade, entendimento. E eu peço que neste momento eu possa transmutar, modificar. E eu peço para retirar de mim toda angústia. Respire. Retire a angústia. Respire. Puxe a energia de Deus para você. Puxe o grande mestre Jesus. Puxe o seu anjo de guarda para você. E ele vai colocando como um alto passo os fluidos luminosos, curadores, benfeitores. Respire. Busque a paz. Respire. Puxe a paz. Puxe a harmonia. Puxe. Peça para Deus a harmonia, o equilíbrio. Peça ao grande mestre Jesus. Respire. Traga as emanações do Cristo, dos anjos, dos arcanjos, do benfeitor. E essa luz recaia sobre você. E você vai transmutando partícula por partícula, átomo por átomo. Vai tirando de você todas as partículas doentias, enfermediças. Nós temos duas forças.
a força de atração e repulsão. Então, expulse. Vai retirando de você tudo que você não quer. Respire, coloque luz e jogue para fora tudo aquilo que você não precisa. Jogue na terra. Queime. Desintegre. Dissolva. Desmagnetize todas as emanações, as vibrações, as ondas, os fluidos. Vai tirando tudo que é de ruim, da cabeça aos pés, como um alto passo. Como um alto passo. Vai até Deus novamente e peça a inteligência. Pai amado, dai-me a partícula da inteligência. Quero crescer, quero ser inteligente. Quero ser sábio. Quero diferenciar entre o bem e o mal, da verdade e da impostura, do joio do trigo. Dai-me a capacidade de discernimento, de solidariedade, de liberdade, de igualdade. Fazei de mim forte, Pai. Fazei de mim corajoso, corajosa, vencedora, construtora de um mundo melhor. Mentalize o grande Mestre Jesus e peça que ele venha para você neste momento e deixe cair sobre você os fluidos curadores. Mentalize o grande Mestre e deixe que os fluidos curadores vai caindo, vai te curando, vai transformando, vai fazendo todas as suas células, seus nervos, seus ossos, sua carne, recebendo o fluido curador do grande Mestre Jesus. Respire, absorva toda a luminosidade do Cristo e peça agora, neste momento, em nome de Deus, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, eu rogo pela minha equipe de trabalho para que eles venham até a mim e, neste momento, passe pela minha casa. E, novamente, você, com essa luz intensa, derrame na tua casa a luminosidade de Deus, a luminosidade de Jesus. E vai pedindo que a sua equipe de trabalho, que é sua, possa ir passando na sua casa, nos seus filhos, no seu lar. Passe por todos os cantos e recantos da sua casa e peça aos protetores que vão limpando, que vão higienizando, que vão restaurando, que vão fazendo com que toda a sua casa fique linda, bonita e formosa. Que a sua casa esteja bem. Que a tua casa vá encontrando a paz, o alívio,
o reconforto. E neste momento de alma enternecida, eu rogo-te, Senhor, pelas equipes espirituais de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, para que neste momento envolva a minha casa e leve todos os espíritos para as colônias, para os hospitais, para os prontos socorros de educandário. Mentalize aquela colônia espiritual que eu te mostrei. E peça que todos eles sejam levados ali, para os hospitais, para os educandários, para o local onde pode assistir as crianças, os velhos, os caídos, combalidos. Vai pedindo a imensa falange de Maria, de Jesus, que os toque, que os abençoe. E peça neste momento aos seus protetores que façam uma tela protetora na sua casa, como uma rede, para que toda a sua casa seja protegida, como uma bolha. Feche a sua casa com uma tela luminosa, para que todos ali que estão possam receber os fluidos curadores, calmantes, relaxantes, pacificadores. Peça ao seu espírito instrutor que vele por você e que cuide da sua casa. E neste momento, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós encerramos, Senhor, esse trabalho socorrista. Trabalho pelo meu lar, por mim. E rogo-te, Pai amado, que cada dia mais eu possa melhorar. E que meu lar fique em paz. Que eu tenha o equilíbrio necessário. Uma fé ardente. Uma fé corajosa. Uma fé vencedora, Senhor. Obrigado a todas as nossas equipes de trabalho. Obrigado à equipe de Maria. Obrigado à equipe do grande mestre Jesus. E obrigado, Deus, nosso Pai, por ter me criado um dia, por ter me dado esse dom, Senhor, de crescimento. Muito obrigado. E neste momento a minha alma te agradece profundamente por mais esse dia, por mais essa hora. E assim eu rogo aos benfeitores espirituais deste trabalho, toda a equipe espiritual do estudo, pesquisa e educação da mediunidade, que passe, Senhor, por todos os cantos e recantos e leve todas as entidades para as colônias espirituais, parques de evangelizações prontos socorro, deixando o Senhor em condições de fluidos curadores. Agradeço a cada protetor
a cada anjo de guarda, a cada amigo e benfeitor, o nosso profundo agradecimento. E de alma enternecida, nós encerramos nosso primeiro dia de aula. E que a paz esteja conosco, agora e sempre.